você aí que gosta de séries, seja bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo aqui eu quero compartilhar com vocês um pouco das minhas impressões sobre o episódio 18 da 10ª temporada de The Walking Dead. Bom, pessoal, antes de começar, eu quero dizer que o que eu vou compartilhar com vocês aqui são as minhas impressões sobre o episódio, ok? Se você pensar de uma maneira diferente da minha, não tem problema. É só você deixar aqui nos comentários o que você achou desse episódio, o que você tá achando dos episódios extras, que a gente troca uma ideia depois aqui no comentário, tudo bem? Bom, pessoal, o episódio 18, ele acabou sendo um pouco diferente do episódio 17, e aqui a gente teve aí um daqueles episódios em que a gente vai ter um foco um pouco maior em um único personagem, que aqui no caso é o Daryl. A gente também vai ter aqui um pouco da Carol nesse episódio, e apesar da participação dela ser um pouco menor aqui, não deixa de ser importante. Na verdade, a participação dela é bem importante nesse episódio para algumas coisas que vão acabar se desenrolando por aqui. Mas vamos por partes. Primeiro a gente vai ver que o episódio ele vai voltar um pouquinho no tempo, e ele vai começar a contar um pouco do que aconteceu com o Daryl naquele período em que ele esteve fora da comunidade, naquele período lá de salto temporal que a série teve. Então, a gente vai voltar 5 anos aqui no tempo, e esse episódio progressivamente vai mostrar um pouco do que aconteceu com ele aí nesse período. A gente vai entender aqui como foi que ele conheceu o cachorro, como ele conheceu a Lia, que é uma nova personagem que foi introduzida aqui na série, né, uma personagem inédita, e a gente também vai ver um pouco desse envolvimento que os dois acabaram tendo. Então, depois de bastante tempo do público pedindo que o Daryl tivesse algum envolvimento amoroso aqui na série, né, a gente vai ver que ele vai conhecer a Lia, e eles vão acabar tendo então um relacionamento dessa natureza. Apesar da série não ter mostrado aqui nenhuma cena explícita de beijo, nem nada nesse sentido, mas ficou bastante claro para todo mundo que o relacionamento dos dois foi sim um envolvimento amoroso. A gente vai conhecer um pouco mais dessa personagem, que é uma personagem bastante interessante. A gente vai conhecer aqui um pouco das coisas que aconteceram com ela no passado. A gente vai ver aqui um pouco também das dores e das dificuldades que ela acabou tendo que enfrentar, assim como todos os outros personagens que também passaram por momentos de trauma, de perdas. Ela também vai relatar aqui um pouquinho dessas coisas que aconteceram com ela. E ela acabou então, depois de ter aí essas perdas, se isolando de todo mundo. Então o Daryl, depois de todo esse tempo aí, ele vai acabar encontrando com ela. E na verdade ele é a primeira pessoa com quem ela tem contato depois que ela teve todas essas perdas que ela acaba contando pra gente aqui. Então, por conta disso, a gente consegue perceber que ela é uma personagem bastante forte, né? Afinal de contas, não é fácil você conseguir sobreviver sozinho, né, em um apocalipse zumbi, principalmente levando em consideração que existem várias comunidades ameaçadoras que estão aí dispostas a fazer tudo para conseguir sobreviver. Então, o fato dela ter conseguido sobreviver sozinha todo esse tempo demonstra um pouquinho aí da força que ela tem. Além disso, a gente também consegue perceber que ela é uma pessoa muito inteligente, até porque ela conseguiu ali no começo do episódio capturar o Daryl, né, que não é uma missão lá muito fácil. Então ela conseguiu capturar ele, mas depois os dois acabam se resolvendo por ali, e eles acabam desenvolvendo uma espécie de amizade que aos poucos vai evoluindo para esse relacionamento amoroso. No início eles têm ali essa resistência, né, de se aproximar um do outro, mas no final das contas eles acabam se aproximando. E depois que ocorre todo esse envolvimento entre os dois, a gente vai chegar num ponto aqui no episódio em que o Daryl vai ter que escolher entre permanecer com a Lia ou voltar para a comunidade em que ele faz parte, né? Ou então continuar lá a saga dele em busca do Rick. Ele vai acabar se arrependendo e vai voltar para ir atrás da Lia. Acontece que quando ele chega lá, só quem está lá é o cachorro. Então ele fica ali numa situação bastante difícil, onde ele não sabe o que aconteceu com ela. Aparentemente parece que ela morreu e só ficou lá o cachorro, mas estamos lidando aqui com The Walking Dead, né? Então a gente sabe que aqui nessa série, se não aparecer o corpo do personagem, ou se não aparecer o personagem como zumbi, então existe uma grande possibilidade dele não ter morrido e de que ele pode retornar. Então, com essa questão aqui do sumiço da Lia no episódio, a gente fica aí com essa dúvida, né, se ela realmente morreu ou não. E como a gente já viu aqui com personagens como o Rick, a Connie, lá em Fear the Walking Dead com a Madison, a gente também vai ter aqui toda essa expectativa com relação a Lia, se ela realmente morreu, se não morreu, se ela vai voltar, se ela não vai voltar.
Então, The Walking Dead costuma brincar bastante aí com a gente com relação a isso, e eles gostam de usar esse recurso aí pra tentar enganar o telespectador, né, e depois trazer de volta o personagem. Então, a gente não tem certeza se realmente isso vai acontecer, se a personagem está viva, porém que existe uma possibilidade disso acontecer, existe. Além disso, o episódio ele também vai tratar de outros pontos aqui, com relação, por exemplo, à dor que o Daryl sente e a maneira como ele e a Carol lidam com essa situação de perda que todos eles tiveram aqui ao longo da sua jornada. A gente vai ver que o Daryl ele é aquele cara que vai atrás de solucionar as coisas, que tenta lidar com a sua dor mais ou menos aí dessa forma, enquanto que a Carol já é aquela mulher mais introspectiva, que muitas vezes tenta até mesmo fugir da dor, né? Fugir ali da situação para tentar amenizar o que ela tá passando. E na verdade toda essa questão aí vai acabar gerando um conflito aqui entre os dois, né? Uma certa discussão aí entre o Daryl e a Carol. O Daryl ele tem aí uma certa mágoa com a Carol, principalmente se a gente levar em consideração as perdas que ele teve aí durante esses últimos anos, né? Primeiro ali o Rick, depois a gente vai ver que ele perdeu a Leah também, que desapareceu, e até agora ele não sabe o que aconteceu com ela, e por último a gente teve aqui a situação que aconteceu com a Connie, que a gente viu ali na 10ª temporada que, de certa forma, foi culpa das atitudes da Carol ali na mina, né? A gente viu que a Carol teve algumas atitudes meio desesperadas, meio até irracionais por conta de toda aquela vingança que ela queria concretizar contra a Alpha, e isso acabou gerando todo aquele acidente ali na mina que fez com que a Connie desaparecesse, né? Obviamente que o Daryl aqui não sabe que a Connie sobreviveu, porém, né, a gente vê ali que ele tem sim uma certa mágoa com a Carol por conta disso, né? Então ele acaba meio que acusando ela ali, ele acaba meio que despejando sobre ela ali todas as suas frustrações, o que foi um momento um pouco difícil de assistir no episódio, porque é bastante triste a gente ver eles se tratando dessa forma, né? Até porque a relação do Daryl com a Carol é uma das relações mais legais da gente ver aqui na série. A gente vê que é uma relação que vem sendo construída desde o início da série, então é algo que é bacana da gente ver, e é muito difícil a gente ver um momento deles dois discutindo, deles dois discordando aí um do outro dessa forma, né? Até mesmo sendo bastante duro. Eu acho que o Daryl acabou sendo bem duro com a Carol aqui nesse momento. Porém, eu acho que os dois eles ainda vão acabar se resolvendo eventualmente, mas agora ficou um clima bem pesado ali no final do episódio entre os dois. Esse acabou sendo um daqueles episódios mais intimistas, mais focados em um único personagem, e pra dizer a verdade, eu acredito que a maioria dos episódios extras que a gente vai ter aqui vão acabar seguindo essa mesma vibe desse episódio 18. Apesar da gente ter tido algumas coisas interessantes aqui nesse episódio, como saber como foi que o Daryl conheceu o cachorro, da gente conhecer um pouco mais sobre esse relacionamento que ele teve com a Leah, apesar da Leah ser uma personagem interessante, e também da gente ver toda essa questão emocional dele ali com a Carol. A gente vai ver que esse episódio acrescentou pouca coisa na trama geral aqui da 10ª temporada, então ele acabou sendo um episódio um pouco mais monótono, pelo menos pra mim. Mas isso é o que eu acho sobre o episódio. Eu quero saber o que você achou dele, se você já assistiu. Deixa pra mim aqui nos comentários, eu quero saber se você curtiu ou não aí essa vibe um pouco mais intimista aqui desse episódio. Resta então agora aguardar pelo episódio 19, e eu espero realmente que seja um episódio um pouco mais empolgante do que esse episódio 18 foi. Galera, eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Se você ainda não for inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa o sino para receber as notificações, deixa o seu joinha porque isso me ajuda muito, e eu vejo vocês então em um próximo vídeo.